É um prazer estar aqui com vocês, sempre com o nosso convidado, o professor Tiago Folador, que é doutorando em História da África, orientando da professora Cristina Vicempá, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. O Tiago e eu somos pesquisadores do mesmo grupo internacional de pesquisa chamado Fontes e Pesquisas para a História das Missões Cristãs na África. E nesse curso que estamos construindo, né, nessa perspectiva de História da África que está sendo desenvolvida nesse semestre, nós começamos primeiro falando do lugar da história nas sociedades africanas, passamos depois pela discussão das fronteiras coloniais, das resistências africanas, e passamos agora pela discussão também dos estudos da chamado período da pré-história que foram realizados nos anos coloniais, com perspectivas e como campo de luta, né? Perspectiva, ora de reafirmar toda a visão colonial de controle da África, ora também como caminho de contestação ao racismo científico, né? Levando também à valorização das sociedades africanas. Na semana passada, nós fizemos uma importante discussão da saúde, né? Como as administrações coloniais e as autoridades envolvidas nessas administrações coloniais lidavam com a questão da saúde. E hoje nós vamos trazer uma discussão que ela não termina, ela é imensa. Vocês só vão ter alguns aspectos, né, Tiago, que a gente vai apresentar hoje aqui, como um roteiro de estudo, de reflexão sobre a questão da temática da religião. A religião no período, no contexto colonial, e o Tiago vai dar mais exemplos da pesquisa dele em Moçambique, com uma missão protestante, uma experiência de missão protestante. Eu trabalho com as missões católicas. Em alguns momentos, a gente vai, né, dentro do possível, fazer algumas interfaces, mas eu passo agora a palavra ao professor Tiago Folador. Você tem de 45 minutos a 1 hora para fazer a sua apresentação. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. E então, primeiro um prazer, né, de novo estar aqui já tivemos já tarde, agora à noite, participando aí do curso e trazendo um pouquinho aí do que eu posso falar, né, dentro da minha pesquisa, né, do que eu estudei, do que eu tenho estudado, e aí discutir esse tema que, como a professora falou, é muito complexo. A professora que tem estudado isso já uma longa trajetória de pesquisa, né, tem um conhecimento imenso sobre isso, e eu falo que eu fico meio, né, numa situação aqui delicada, eu me sinto desconfortável na cadeira, porque é muita Tiago, você está se doutorando no assunto, você é excelente, por isso que você está aqui com a gente. Obrigado. E a gente se sente muito honrado com a sua presença, com a sua generosidade de já ter falado com os alunos à tarde e estar falando com a gente à noite. A honra é nossa. Obrigada por você estar aqui. Então eu vou falar desse tema sobre religião e colonialismo, né, que é um tema muito complexo, né, não tem como falar tudo. O que eu selecionei é a partir dessa experiência das missões, né? Eu acredito que as missões, elas são as missões cristãs, né? Entendendo as missões cristãs como essa instituição que parte das igrejas, parte das instituições religiosas que vão para o continente africano com proposta de evangelizar a população e atuar, né, dentro de uma doutrina religiosa e outras questões que a gente vai abordar aqui durante o curso, que vão ser fundamentais para a implementação do Estado colonial. Elas vão dar de mãos dadas, digamos assim, com o colonialismo. E então explorar um pouco essas características, como algumas dinâmicas do que estava acontecendo. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para organizar melhor as ideias. Bom, dá para ver aí? Tá tudo direitinho? Eu consigo ver. Se vocês conseguem ver, se vocês conseguem, por favor, respondam aí no chat, por gentileza. Ok. Obrigado. Obrigado, povo.
Então, bom, eu fiz uma seleção aqui, eu vou explicar depois por que eu fiz essa seleção 1850 1920. Antes da gente começar a discutir o colonialismo em si, né, eu acho que é importante a gente pensar o que seriam essas experiências religiosas numa África pré-colonial. Primeiramente, a gente tem que entender que o continente africano ele tem uma quantidade enorme de culturas, de sociedades, de grupos. Desculpa. E as religiões, né, elas estão nesse mesmo sentido. Você vai ter uma grande diferença de experiências religiosas ao longo do continente, né? Então, cada região, né, ela vai vivenciar aspectos que são próprios. Uma questão bem simples que a gente pode pensar é sobre a questão, entre aspas, monoteísta e politeísta. Né, a gente está acostumado muito com pensar o panteão Yorubá, né, ou o panteão dos Inquices de Angola. Só que quando a gente vai, por exemplo, para a costa oriental, né, pensando essas comunidades, essas sociedades, culturas africanas, a gente vai observar que não há essa pluralidade. Muitos têm apenas um único ser superior, uma única divindade que tem um culto, né? Em alguns casos nem tem essa mesma relação, né? São só os cultos aos antepassados. Então, assim, quando a gente está estudando missões, naturalmente a gente se esbarra nisso, né? Se esbarra nesses confrontos culturais que vão se existir e que vão se dar de diferentes formas. Uma coisa que é importante a gente pensar é a questão entre o mundo visível e invisível que o Ampateba traz no texto do Tradição Viva, que eu acho que é um texto, para mim, foi fundamental para pensar a história da África, né? Que é o quanto essas relações entre esse mundo visível e esse mundo não visível, elas se permeiam, né? A questão dos antepassados, como eles orientam a cultura e o funcionamento das suas sociedades. E tudo isso vai ser uma questão que vai estar presente nesses encontros com os missionários. Outra questão fundamental é a expansão islâmica, né? Principalmente depois do século VI, começa a se expandir essa influência sobre o continente africano de dois modos. O primeiro são as jihads, né, as chamadas guerras santas, que você vai ter, então, uma luta contra os infiéis, né? Isso vai fazer com que os islâmicos cheguem, por exemplo, até a Península Arábica, né? Então, nesse processo, eles vão, até chegar lá, eles vão ter uma ocupação do norte da África, principalmente. E de um outro aspecto, as relações comerciais, né? Os árabes vão começar a circular muito, principalmente fazendo negócios ali na região do Oceano Índico e desse modo vão levando, né, vão trazendo as suas culturas até o ponto da gente ter uma formação da cultura Swahili, né, que vai trazer relações com as culturas bantus, que vão, digamos assim, sofrer um processo híbrido aí com essas culturas árabes e tendo aspectos próprios, né? E, por fim, a gente tem que pensar o cristianismo dentro dessa perspectiva pré-colonial. Primeiramente, as religiões, as colônias mais dispersas, principalmente no norte da África, né, como a Etiópia, que tem um cristianismo bem antigo. Você vai ter um segundo momento que vai ser entre o século XV e o século XVIII, aí, principalmente com a expansão portuguesa, né, pela África, ali Angola, a Guiné, né, até mesmo Moçambique. Você vai ter a participação dos jesuítas, capuchinos e outras ordens religiosas. Nós temos um terceiro momento, que é aqui que eu me debruço, que é em especial o século XIX, que é quando ocorre uma expansão do movimento missionário, que a gente vai discutir ao longo desse processo. Aqui eu segui mais ou menos o que o Opoku coloca no texto aí que foi sugerido para vocês da História Geral da Unesco, né?
Só que eu acho que vai um pouco mais além nessa expansão missionária. Pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, a gente tem um movimento ali bem estabelecido, que se vai se formando, né, dessas comunidades missionárias que vão entrando dentro das sociedades africanas, estabelecendo algumas relações que começam a ser modificadas ali nessas primeiras décadas do século XX, né, que é, juntamente com o desenvolvimento do colonialismo, o surgimento das igrejas separatistas ou um cristianismo africano, né, a partir do momento em que há uma grande quantidade de africanos com certa até mesmo com uma certa autonomia, né, religiosa, já formando e originando instituições. Bom, Tiago, então para a gente... É que infelizmente aqui nesse mecanismo é um pouco difícil fazer os apartes sem te cortar. Lembrando, né, como eu falei hoje à tarde, que já existia localidades cristãs em África, né? Por exemplo, na Etiópia, você tem toda uma história de um cristianismo copta muito antigo, anterior até a chegada do cristianismo na Europa. Você tem toda uma experiência dessa África do Norte mais em direção ao Oceano Atlântico. Você tem o patriarcado de Cartago, né, na região que hoje é a Argélia, as experiências cristãs da Tunísia, os patriarcados, né, que a gente tem de Alexandria, né? Então, diversos patriarcados no norte da África que já remontam à antiguidade tardia. Então, a gente tem histórias de presenças cristãs. O que a gente está falando aqui é de uma ação específica, de uma presença específica no conjunto do processo colonial de intervenção na África. É uma determinada experiência cristã, católica e protestante que vem da Europa Ocidental, né? E que, ao vir, traz na sua ação missionária, na sua ação de querer modificar as condições materiais, modificar o comportamento das pessoas, rejeitar as religiões que essas pessoas traziam, na medida em que essas missões se colocam como aquelas que portam uma verdade, e essa verdade baseada numa determinada versão de Deus. Esses cristãos que chegam, eles trazem uma experiência específica. E em áreas que já haviam tradições cristãs, por exemplo, as áreas que eu estudo no Sudão, né, na atual República do Sudão, as lideranças muçulmanas do local chegam a fazer distinções. Eles dizem assim: cristãos para nós são aqueles que a gente sempre teve contato, que vinham pela Grande Síria, os coptas, os cristãos egípcios. Esses outros são nazarenos. Eles falam no nome de Cristo, mas a gente não reconhece essas pessoas são esquisitas, porque os cristãos que a gente conhece são bons vizinhos, bons comerciantes, muitos têm laços consanguíneos conosco, nos respeitam, não fazem proselitismo religioso, e esses que vêm pela Europa, eles fazem proselitismo religioso, eles não valorizam nossas histórias, eles querem zerar o tempo, né? Colocando como início de uma nova história a história que eles estão trazendo de fora. É claro que isso traz uma série de conflitos e de situações. Obrigada, Tiago. Nada. Então, como que vai funcionar esse processo aí de expansão missionária que se dá no século XIX? Primeiramente, a gente observa, tanto no mundo católico como no mundo protestante, um ressurgimento da atividade missionária, né? O processo, depois a professora pode falar muito mais do católico, mas no movimento britânico, principalmente no movimento britânico, né? No finalzinho do 18 começam-se a aumentar as instituições missionárias, como a London Missionary Society, a Church Missionary Society, a Wesleyan Missionary Society. São instituições que começam ali muito ligadas às questões até mesmo escravistas, né, de abolição, as questões humanitárias nesse período. Você tem, ao mesmo tempo, um processo de expansão do Império Britânico, né, tanto no Pacífico como na Ásia, na África. Então, é nesse contexto que as missões começam a ganhar importância. E aí, a partir lá da década de 1830, mais ou menos, começa a se entrar em uma discussão
sobre estabelecer relações entre o comércio e o cristianismo, né? E os ideais de civilização. O que isso quer dizer? Até então, as questões comerciais e religiosas, elas se mantinham afastadas dentro do contexto imperial britânico. Não havia interesse dos comerciantes em que os missionários atuassem. Eles achavam que isso atrapalharia a economia, né? Porque eles iam trazer as questões religiosas, isso de algum modo afetaria as experiências comerciais. Só que por uma série de transformações, do ponto de vista político mesmo até, começa-se a pensar a necessidade de ter esses missionários evangelizando as populações, alfabetizando, de forma a você conseguir estabelecer uma relação muito mais próxima, né, dentro de relações comerciais, econômicas. Então, é nesse sentido que começam a surgir alguns pensadores aí dentro do próprio parlamento, né, britânico para pautar isso. Outra questão que vai começar a orientar é a questão da escravidão. A gente pensar que em 1830 os britânicos já fizeram a abolição das suas colônias e eles têm travado uma intensa campanha contra outros países, o mundo afora, para abolir o tráfico de escravos, né? Então, nesse sentido, o discurso do comércio e cristianismo dentro do continente africano é utilizado dentro desses discursos abolicionistas, né, como uma forma de fazer o que eles chamavam sair de um comércio ilegítimo para o comércio legítimo, ou seja, introduzir uma economia de trabalho, né, que é uma relação bem complexa também, né, o que é esse trabalho, em que condições eles vão trabalhar, mas de forma que você estimulasse aí, então, desestimulasse o tráfico, né? E nesse contexto todo, a gente vai pensar, eles vão pensar também a ideia de civilização. Há as teorias evolucionistas nesse momento, né, que vão trazer e vão pautar uma discussão o chamado fardo do homem branco, né, a necessidade de civilizar outras populações, levar a cultura ocidental para esses outros grupos. Nesse sentido, a gente vai ter algumas personagens aí conhecidas e atuantes, como o Thomas Buxton, que é um dos líderes abolicionistas e que vai instaurar um comitê dentro do parlamento britânico justamente para discutir todas essas questões, né? É o comitê das tribos aborígenes. E a ideia era justamente isso, discutir o papel da Inglaterra e das missões e do comércio, uma forma de levar a chamada civilização para essas sociedades africanas, onde eles estavam instaurados já, como principalmente a Nigéria. E nesse sentido, a gente tem que olhar esse termo civilização principalmente como formação de mercado consumidor, né? Quando você lê a documentação, você percebe que o grande debate que está sendo colocado ali é que se compraria, estimularia a produção de algodão, em especial, oleaginosas, né? Em troca, eles vão consumir os produtos europeus terceirizados, né? Refinados, como, por exemplo, os tecidos. E, nesse sentido, as missões vão ser os agentes que vão estar estimulando essas sociedades a produzir, né? Ou seja, cristianizando elas, você vai levar a importância de se inserir dentro desse contexto. E aí a gente tem essas duas personagens. O primeiro aqui é o Henry Venn, que é da Church Missionary Society, que vai pautar essa discussão. E o David Livingstone, que vai ser o que vai ficar mais famoso nesse debate todo. Em 1856, mais ou menos, ele volta da sua viagem como missionário pela missão de Londres, e ele vai anunciar em diversas casas comerciais para filantropos,
até para o próprio governo britânico, a necessidade, a circulação que havia de escravizados ali do tráfico na região do Zambésia e Moçambique, desculpa, e essa circulação, né, como um potencial econômico para o governo britânico. Aí o governo britânico vai patrocinar uma expedição científica de exploração comercial, a fim de encontrar navegação ali dos rios, do rio Zambésia, principalmente, para escoar as mercadorias, para estabelecer relações com chefes locais e, além disso, abrir espaço para as missões. É nesse sentido que surgem algumas missões, em especial a missão das universidades para a África Central, que é o meu objeto de estudos, né? Ou seja, que nasce justamente desse encontro aí entre os comerciantes, os missionários e o Estado britânico. E a partir de então, a gente vai ter um desenvolvimento dessas missões, sobretudo a década de 70, na África Oriental, pelo menos, você tem uma grande explosão das instituições. Aí a gente pode incluir vários fatores, né? A crise econômica, teve uma grande crise econômica nesse período na Inglaterra, que vai estimular a busca por novos mercados, por novos espaços de atuação. Você vai ter o início da Companhia dos Lagos, que vai começar a atuar, né, ali na região de Moçambique. Você vai ter um crescimento das instituições missionárias e a aproximação aí, à iminência desse Estado colonial. E dentro desse Estado colonial, né, a gente vai ter um certo apoio e uma necessidade de incorporação dessas missões dentro desse sistema, justamente para embasar aí e para dar um suporte político e social para os governos coloniais e os administradores. Bom, pensando assim, agora a gente parte para pensar um pouco a atuação dessas missões, como elas funcionavam. Um dos primeiros aspectos que eu acho que é bacana a gente observar é que a gente não pode planificar as sociedades africanas. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode excluir as diferenças sociais, étnicas, de classes, as tensões políticas que aconteciam entre os grupos e até mesmo os indivíduos. Quando eu olho para o continente africano, eu tenho que pensar lá no começo, como eu mostrei, que existem diferentes culturas, diferentes tradições religiosas, diferentes. Eu também tenho diferenças sociais, né, dentro do continente africano que vão levar às diversas formas de atuação dessas sociedades missionárias. A gente pode pensar como eles vão se atuando em diferentes grupos, como eles vão atuar entre os desvalidos e os rejeitados sociais, né, ou seja, que as pessoas são acusadas de feitiçarias, ou que sofreram algum tipo de doenças que foram excluídos de suas comunidades. A gente tem a questão dos libertados, ou as pessoas que passaram por um processo de escravização, né, que vão ser muito comum na primeira fase das atuações missionárias, principalmente ali no finalzinho do século XIX. Muitas missões católicas e protestantes, elas vão libertar esses indivíduos e vão inserir eles dentro do próprio sistema missionário. E são eles que vão passar a atuar, né, até mesmo como missionários, ou vão ser a comunidade que vai se formar em torno deles. A gente tem a relação dos chefes tradicionais, né, esses chefes das diferentes comunidades onde os missionários se instalam. É muito importante, quando a gente olha isso, quando vai estudar e pensar as missões, é entender que existem sistemas políticos estabelecidos ali, que nós não temos acesso por conta das fontes, né? Porque às vezes a gente consegue. Tiago, a gente não te ouve. Tiago? Autonomia desses
Tiago, você vai ter que voltar porque a gente não te ouviu, cortou. Eu vi aqui que apareceu conexão fraca. Aonde que eu parei? Você estava falando dos desvalidos rejeitados sociais, os acusados de feitiçaria. Ixi, faltou bastante, então. A questão dos libertados e escravizados, né? Então, que vão ser muito significativos na primeira atuação missionária, aí no final do século XIX, né, que vão ser uma grande, digamos, vão ter uma grande participação dentro da instituição missionária, porque as missões elas vão fazer o resgate de algumas pessoas que vão ser incorporadas aí dentro da sua esfera de influência e até mesmo nas escolas ou nas suas comunidades. Os chefes tradicionais, né, que vão ser aqueles indivíduos que são as lideranças, né, sociais, políticas dos grupos onde os missionários se instalam. E nesse sentido, é muito importante a gente observar como existe uma relação própria desses chefes, né? Há interesses próprios, há uma aceitação ou não das missões, cada um vai reagir de um modo diferente. Se a gente, infelizmente, é muito difícil nas fontes a gente ter um registro fiel de como essas estruturas funcionavam ou de quais as convicções desses chefes. A gente consegue encontrar assim um contrapelo, a gente consegue às vezes pincelar um pouco, mas que permitem uma reflexão e entender que há uma autonomia desses grupos em relação às missões, né? Ou seja, há uma seleção, para além dos casos de violência, né? Tanto simbólica como física, mas de um certo modo há escolhas, há intervenções desses chefes. E de um outro lado a gente tem uma população livre, né? Que está sendo influenciada por essas missões. Vocês vão ter as missões que vão atuando nas aldeias, vão circular, né? Quando as missões anglicanas, pelo menos, elas atuam dentro de vilas específicas, constituindo aí uma espécie de uma igreja, uma sede missionária em algumas regiões do interior, mas o grosso é uma atuação dentro das comunidades. Eles vão circulando, né? Por dia, por exemplo, durante uma semana, eles vão circulando pelas vilas vizinhas, de onde eles estão, e professando a sua fé, fazendo os catecismos, criando a comunidade de catecúmenos, etc. E que vão ter outras dinâmicas, né? Se a gente pensar que alguns chefes vão ser mais favoráveis do que outros, alguns chefes vão apoiar, né, essas populações livres, outras populações que vão ver sempre com muita desconfiança essa atuação missionária. E, por fim, é importante a gente pensar que a atuação missionária ela é muito diversificada e ela está em constante mudança, né? Você tem diferentes ordens religiosas, você tem a mudança de atitudes dos missionários, né? Você tem atitudes individuais de alguns sujeitos versus atitudes coletivas. Você vai ter depois a relação com os estados coloniais. Então, a França vai lidar de um jeito, o governo britânico vai lidar de outro. Muitas missões, elas estão, digamos, em território estrangeiro, né? Por exemplo, os anglicanos, eles vão se estabelecer em Moçambique, eles vão se estabelecer na Alemanha Oriental, na África Alemã Oriental. Então, você tem toda uma situação. Tiago, isso acontece também com as missões católicas. Por exemplo, Sim. Os missionários do Instituto das Missões pela Nigrícia, eles estavam numa área de controle britânico, mas eles são de origem italiana. E eles foram para o Sudão antes do domínio britânico e continuam, né? Então, tem uma série de tensões nessas relações também. E lembrar também que, mais lento no processo católico, mas já no século XX, tão importante quanto nas missões protestantes, a gente vai ter um número significativo de sacerdotes e de religiosas no espaço católico e de
pastores, né, de presbíteros no espaço protestante africanos, que vão transformar essas instituições muito ligadas a esse processo colonial, muito pesadas nesse comprometimento de acusar, de empobrecer, de não dar valor às culturas africanas, né? E esses missionários e missionárias, especialmente na experiência católica e em algumas experiências protestantes com uma forte presença feminina, é que vão dar um novo sentido a esse cristianismo, integrando, lidando com a experiência dos cultos de ancestrais, com cultos anteriores que existiam também à chegada dos missionários, e eles vão fazendo dessas instituições que eram pesadamente ligadas a um processo opressivo de imposição da civilização ocidental, vão tornar essas missões em instituições que vão trazer para dentro das igrejas também a ancestralidade africana. E eu estava até lembrando hoje à tarde, né, que contemporaneamente, pós-Segunda Guerra Mundial, e mesmo com as lutas africanas, né, de independência, de liberdade, de fim do colonialismo, as missões continuam, e continuam sendo desenvolvidas por quadros africanos, lidando com os estados africanos. E cabe hoje à África ser o principal continente que, na experiência católica, envia missionários para a América Latina, envia missionários para a Europa, para o mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer também, aqui no estado do Amazonas, um trabalho muito interessante de um padre da Tanzânia com a população indígena que está sob a jurisdição da FUNAI. E ele fazendo questionamentos e sendo muito crítico e com uma sensibilidade muito grande. E aí a gente vendo mesmo, né, o quanto que hoje a África, que no passado foi área de receber missionários, a África hoje envia missionários, envia clérigos, envia religiosos para esses espaços da Europa e da América Latina, em que tem um decréscimo, né, da experiência das chamadas igrejas históricas. Quem são as igrejas históricas? A igreja anglicana, no caso a igreja católica, instituições antigas que não são nem pentecostais e nem neopentecostais, né? Deixando bem clara aí essa diferença. Tá? Desculpa, Tiago, pode continuar. Uhum. Pensando um pouco na atuação direta, né, como eles estão assim, atuando, transformando essas realidades, né, transformando, acho que é uma palavra muito forte, mas como eles estão se inserindo, né, dentro dessas realidades e qual o impacto que eles têm. Uma das primeiras coisas vão ser a formação das escolas, né? Ou seja, escolas que estão ali no processo de alfabetização dessas populações. Num primeiro momento, pelo menos no que eu tenho observado ali dentro dos britânicos, você tem uma atividade muito ligada ao ensino de línguas africanas, né? No caso, a língua que eles adotam é o Swahili, como uma língua assim franca dentro da própria missão, uma língua que é falada ali por toda uma grande parcela da população da África Oriental, e eles vão trazer essa língua para o ensino e para a prática religiosa. Então, as missas eram em Swahili e nas línguas locais, aí dependendo de onde os missionários estavam instalados. Eles vão formar muitas gramáticas, muitos livros de estudos, até uma produção local, né, por exemplo, do Swahili, no caso. E é importante notar aqui que, no caso da língua do Swahili, ela já era uma língua que existia, né, já estava ali escrita, né, só que ela era feita em caracteres árabes. Então, era uma língua que era escrita com aqueles alfabetos, com o alfabeto árabe, e passa, com a presença colonial, com a presença missionária, a ser escrita no alfabeto romanizado, né, que é esse que a gente está acostumado. Inclusive, a publicação de livros de contos, de poemas, etc. Até mesmo livros de história, de geografia, de canto, principalmente dos cantos, o Novo Testamento, e etc.
E depois, né, conforme o Estado colonial vai avançando, essas línguas elas começam a ganhar menos importância em razão da língua inglesa, né? E tem um caso até interessante, pensar, por exemplo, Moçambique, que algumas missões estabelecidas ali no norte, elas foram obrigadas, por lei, a ensinar em português, né? Ou seja, depois que estabelece o regime colonial, queria-se que os britânicos ali ensinassem, então, se querem continuar aqui, que ensinem em português, para a gente pensar a importância dessas línguas. Outra questão importante vão ser a formação das escolas de ofício ou escolas industriais, né, dentro dessas comunidades, ou seja, são as escolas principalmente para formar trabalhadores, né, como serviços de carpintaria, tipografia, costura, lavanderia, né, cozinheiros. Aí pensando a formação aí de inserir essas pessoas dentro dessa comunidade, dentro desse modelo colonial que começa a estabelecer com essa presença europeia cada vez mais forte. Sobre isso eu queria só, desculpa, Tiago, de novo, mas é uma parte, né, que as experiências de escolas de artes e ofícios, nessa ideia da educação artesanal, da mão de obra forçada, porque é isso, né? A escravidão ela passa a ser combatida pelos missionários e pelos administradores coloniais num processo em que se coloca o trabalho forçado para a África, né? Como um trabalho tutelado de aprendizado da liberdade, né? Dentro do processo realmente de produção capitalista dessas missões, né? Dessas missões não, dessas áreas controladas pela administração colonial e os missionários tendo também propriedades nas quais trabalhavam esses trabalhadores, trabalhavam, né, essas pessoas, mão de obra recrutada, mas também em grandes estruturas agrícolas de famílias de colonos que vinham da Europa, nas minas, né, nas minas, em regiões que realmente usavam mão de obra recrutada. E aí, no final da Primeira Guerra Mundial, se questiona as missões e as administrações coloniais, dizendo que esses trabalhadores forçados, na verdade, eram escravos. Eram pessoas que tinham condições muito parecidas com a escravidão. E um dos compromissos que essas nações, que essas metrópoles coloniais vão assumir, é de que elas vão introduzir educação. Não, a gente não é escravizador. Essa mão de obra passa por escola. E era uma escola muito assim elementar, que ensinava as 4 operações, a pessoa minimamente se identificar, para fazer esses trabalhos com uma remuneração irrisória, ou mesmo até sem remuneração, como por casa e comida, por exemplo, né? Lembrar que essas escolas de artes e ofícios também estão sendo criadas na mesma época na Europa Ocidental, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, para os filhos, né, para o luto proletariado, para os filhos de operários muito pobres que só tinham na mão de obra dos próprios filhos uma forma de aumentar a renda, né? Eu lembro até um romance dessa época, né, que surge as escolas de artes de ofício nas colônias e as escolas de artes e ofícios nas metrópoles, o livro Oliver Twist, né, o medo que se tinha da criança pobre que não era controlada, né, dentro dessa ideia de se fazer uma metrópole triunfante, civilizada, que tinha sua fortuna baseada nas colônias. Então, a gente começar a estabelecer esses paralelos é importante. Eu tenho um artigo, Tiago, eu te falei, que eu faço esses paralelos, eu trago, né, estabeleço isso. Então, algumas orientações que são feitas para conter os trabalhadores também são feitas na África, também são feitas para conter os trabalhadores na Europa, inclusive com técnicos que transitavam de escolas industriais italianas e que vão para o Sudão, por exemplo. Escolas industriais italianas que vão para Moçambique, eu conheci um deles. Então, a gente tem esse trânsito de técnicos lidando com a periferia das metrópoles
e as colônias tratadas todo o espaço da colônia como uma grande periferia, periferia da qual se conseguia explorar e se lucrava em cima dessa exploração. Obrigada, Tiago. Que esses pontos, assim, como eles estão vendo pela primeira vez, eu estou tendo que trazer essas informações. Tá? Eu acho que você tocou numa questão muito importante, né? Que é essa questão do trabalho, né? De fato, essas escolas, tanto da parte de ensino, né? Que a gente vai pensar, no caso da UMCA, eu tenho uma atuação muito forte em relação a uma educação clerical até, e que eu vou falar já vou falar daqui a pouco. E essa escola, e ao mesmo tempo, você tem uma formação nessas escolas de ofício, principalmente, que são esses jovens que estão sendo trazidos aí do tráfico de escravos, né, que não tem uma inserção social, porque você vai ter um estigma, né, dentro da ilha de Zanzibar, onde a missão estava instalada, há um estigma também sobre a escravidão, né, porque é uma comunidade formada por muitos grupos sociais, você tem a presença árabe, você tem os suahilis, você vai ter a população liberta já há muito tempo, você tem a formação das plantations, então a escravidão faz parte daquela realidade insular. Então, o que acontece? Eles são inseridos dentro dessas comunidades e a questão do trabalho tem se debatido um pouco ultimamente na própria instituição que eu tenho trabalhado, que é a UMCA, o quanto, de fato, as pessoas que estavam ali dentro da comunidade missionária, elas eram vistas, de certo modo, como quase escravos, né? Ou seja, até que ponto a gente pode chamar de libertados, que seria o termo que em inglês tem se usado, né? Tanto que eu adoto o resgatado, porque eu acho que faz mais sentido você tirar da mão de um e passar para outra, do que o tema libertar, porque eles não tinham essa liberdade, né? Ou seja, eles estavam vinculados à necessidade de moradia, por um lado, mas só que para isso eles precisavam pagar com trabalho. Eles ganhavam, de fato, uma compensação, mas era praticamente irrisória mesmo. E é um processo de monetarização também, né? Se começa, eu acho que, retomando uma outra questão, ou seja, se coloca uma lógica comercial que não está ali naquelas dinâmicas sociais. A introdução da medicina, né, que acho que é importante pensar, ou seja, o quanto a introdução da medicina pelas missões é mais do que só trazer os medicamentos, né? Você tem a formação de hospitais, né, a formação de enfermarias que vão se espalhar pelo interior e vão criar um vínculo significativo com essas comunidades, né, porque você está oferecendo um tipo de tratamento que elas não tinham, mas ao mesmo tempo você cria uma relação com as próprias comunidades, com a própria tradição e a cultura local, né? Há uma negação, passa-se a ter uma negação cada vez maior à medicina tradicional, né? A dinâmica e o funcionamento dessas sociedades. Uma das questões que a gente observa muito é que há essa cultura do medicamento, né, dentro das sociedades africanas, como é traduzido nas línguas, portanto português, né, como em inglês, que você tem uma espécie do curandeiro dentro dessas comunidades que atuam, né, nas suas práticas ritualísticas, de saberes medicinais, o uso de ervas, o uso de adivinhações, né, e as comunidades, as pessoas, elas vão recorrer aos missionários nesses aspectos, né? Elas vão procurar os missionários, vão procurar medicamentos com os missionários dentro da sua visão de mundo. E aí você tem toda uma perspectiva dos missionários em falar, não, a gente não trabalha com isso, a gente não trabalha com esses medicamentos, a gente trabalha com a medicina, a gente trabalha com oração, é a oração que é o que vai salvar, esquece esse negócio de medicamento. Então, você tem toda uma transformação cultural e social aqui. E, por fim, uma das questões que são fundamentais para a gente pensar, que a professora Patrícia já tocou nesse assunto, que são os africanos convertidos que vão trabalhar no processo de evangelização, né? Ou seja, é pensar uma formação de um clero nativo, ou os missionários nativos, os missionários africanos, que vão ser o próprio objeto aí do processo missionário do século XIX. Se a gente pode pensar o que diferencia a atuação cristã nesse momento de momentos anteriores,
uma das coisas centrais é isso, é a formação de um ministério africano que pudesse atuar no continente. Isso vai dar de diferentes formas e por algumas razões que incluem, por exemplo, recursos, né? Ou seja, o quanto era dispendioso você levar missionários para o continente africano, porque aí a gente tem essa questão do valor, né? Enquanto missionário africano você paga muito menos, um missionário europeu ele vai receber salários anuais, né? Você tem a questão de voluntários, ou seja, quem vão ser os voluntários? Quem se dispõe a participar, a ter um deslocamento, né? Porque as condições climáticas são outras, as condições sociais, até a questão de segurança, né? Você vê muitos relatos de, no primeiro momento, eles têm muitas febres, muitas doenças, o nível de, principalmente quando as missões elas não estão muito estruturadas ou muito para o interior, os casos são mais fatais, etc. Então a gente vai ter todo um movimento que vai começar a pensar a formação dos próprios africanos aí, né, atuando pela África. A gente também tem isso no caso católico, Dom Cambone, o Lavingéry, por exemplo, ou seja, regenerar a África então com a própria África. E não só missionários, mas a gente vai ter também, por exemplo, a atuação de mulheres, né? A atuação de formação dos chamados professores, que vão entrar pelo continente, promovendo aí a expansão desse cristianismo. O apoio dos chefes tradicionais, né? Muitos chefes vão se converter ao cristianismo e isso vai favorecer a expansão. E, por fim, uma coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar é que antes do cristianismo, a gente tinha uma circulação em muitas comunidades do islamismo. E o islamismo também tem uma prática ligada à educação, à expansão, às escolas alcorânicas, né, que circulavam por essas regiões. Então, quando o cristianismo chega, de certo modo, há uma percepção, há um entendimento desse processo de formação religiosa, né, desse processo aí de conversão, etc. Pensando alguma dessas características, eu trago o exemplo provavelmente da UMCA, né, a Missão das Universidades para a África Central, que a sigla é em inglês, então eu mantive aí. Ela vai se concentrar principalmente em Zanzibar, onde ela vai atuar então com essa população, inicialmente de libertados, resgatados, né, do tráfico de escravos, que vai começar a dar um ensino, naqueles modos que eu tinha explicado antes, inicialmente ela tinha muito foco na formação de missionários, depois ela acaba abrindo um pouco o espaço, ali por volta da década de 1890, principalmente para as escolas industriais, né? Ou seja, deixa de ter uma preocupação exclusiva com a formação de missionários e passa também a formar trabalhadores. Mas o objetivo deles era a formação inicial de um clero, era a catequização da população, né? Então, muitos vão funcionar como tradutores, como intérpretes, que vão acompanhar os missionários. Algumas comunidades, única e exclusivamente, vão ser missionários africanos que vão atuar. E eu vou ter também a participação das mulheres, né, como professoras, lembrando que sempre tem uma relação muito complexa com o ensino das meninas, que há uma certa preferência com a atuação das mulheres, e elas vão receber uma formação, ao contrário da clerical, que ocorre para os meninos, elas vão ter uma formação muito rígida dentro de uma concepção moral ocidental de esposa, né? Justamente porque eu só queria fazer alguns apartes aí, comparando com as missões católicas, claro. mesmo período, né? Então, assim, as funções do clero, o Tiago, no slide anterior, ele mostrou 2 missionários que tiveram uma visão, né, muito importante no universo católico sobre o sentido da atuação missionária. Você tem Dom Combone, Dom Antônio Daniele Combone, ele nasceu em 1831, morreu em 1881, ele morreu com 50 anos de idade.
tinha a ideia de regenerar a África pela África, pensado isso na década de 60 e 70 do século XIX. O que seria isso? Seria a formação de um clero africano nas escolas missionárias, e ele pensava também na criação de universidades que formariam um alto clero africano e que formariam técnicos, formariam cientistas, para que a África pudesse se desenvolver dentro da comunidade internacional, né, na ideia de que a Europa Ocidental, na visão do Comboni, tinha saberes avançados que a África não possuía, mas ele partia de uma ideia de que todas as populações do mundo provinham de uma mesma origem divina, né? E que, portanto, a Igreja africana poderia chegar a um nível de desenvolvimento até que pudesse abrigar o próprio Vaticano e a estrutura do Vaticano, porque ele observava, né, os contextos das guerras, né, e dos conflitos em torno das unificações da Itália, da Alemanha, tanto o processo de 1830 quanto de 1848. E o forte anticlericalismo que havia na Europa. Ele chegava a pensar, por que não o Vaticano ser transferido para a África? Assim como também muitos judeus perseguidos na Europa, na década de 40 do século XIX, pensavam até, por exemplo, como as lideranças, né, do movimento sionista, de se construir o Estado de Israel na África. Eu sempre gosto de lembrar isso porque não é natural para a comunidade judaica do século XIX e XX pensar que o Estado de Israel moderno, criado lá em 1948, era uma opção e uma realidade para as comunidades judaicas a todo o tempo da história. No século XIX, tanto judeus quanto cristãos pensavam nas potencialidades africanas de abrigar o próprio Vaticano e, inclusive, o Estado de Israel, né? Então, a visão de África que se tinha nesse período é muito diferente do que vai ser construído ao longo da exploração colonial, né? do século XX, que é o que eu queria pontuar. Já o Lavigéry, o Charles Lavigéry, que ele vai ser o primeiro cardeal de toda a África, né? Nessa ideia do cardeal, Comboni foi um bispo missionário do antigo vicariato apostólico da África Central, que era uma área imensa que ia da Líbia até o final do Quênia, né? Então, era uma área bastante imprecisa, né? Os missionários não tinham tanto conhecimento do interior da África. Já Lavigéry, ele vai ser o cardeal primaz da África, ele consegue essa adesão vamos dizer, do alto clero italiano, o apoio do Papa, que na mesma época que esse Dom Lavigéry se torna o cardeal da África, e a matriz, né, a catedral de Argel, capital da Argélia, era chamado Catedral de Nossa Senhora da África, e os missionários, a congregação que ele cria, são chamados Missionários Nossa Senhora da África. Foi uma grande investida da França de se tentar unificar a África inteira em torno de um único grande cardeal, com isso também facilitando muito a expansão imperialista e colonialista francesa no continente. Apesar de Lavigéry ter sido cardeal de toda a África, a França não consegue esse objetivo, mas a visão do Lavigéry é que se regenerar era criar uma igreja subalterna à Igreja da França. Né? Então, é um clero coadjutor da matriz europeia católica. Né? Enquanto Comboni, que é de um outro período, ele pensava numa ideia de um desenvolvimento dessas igrejas. O pensamento do Comboni, ele é interessante, é um pensamento diferente dentro dessa estrutura missionária, mas ele não é um pensamento novo. Na segunda metade do século XVII, quando é criada na primeira metade do século XVII, quando é criada a propaganda fide, que é essa parte do Vaticano que lida com as missões exteriores, lembrar que o padroado português e as missões que eram ligadas ao rei de Portugal, ao padroado português, não participavam da propaganda fide. A propaganda fide eram todas as outras missões. Eles tinham a ideia de se desenvolver já
né, da década de 40 do século XVII, já haviam textos de cardeais da propaganda FIDE que diziam que a igreja africana poderia se desenvolver dentro de uma ideia de uma comunidade de igrejas, né, e que pudesse, de fato, dar um suporte à cristandade, né? Então, é muito interessante que, através também dessas fontes missionárias, a gente pode ver a importância que a África tinha nessas geopolíticas, né? E que essa forma de missionarismo altamente intervencionista é uma construção dos últimos 20 anos do século XIX. Quando a igreja, de fato, se aproxima, né, e caminha e acredita que a estrutura colonial vai ser a forma material de viabilizar seus objetivos religiosos e também de intervenção no espaço. Lembrar que, para os cristãos daquela época, né, mudar as condições materiais eram extremamente importantes. Alterar comportamentos, ter espaços econômicos viáveis, que a igreja se autossustentasse, que a igreja pudesse oferir, né, da riqueza dessas sociedades coloniais, isso era importante, porque era a ideia de que as igrejas em diferentes espaços do mundo pudessem ter autonomia plena financeira, né? Então, eu estou trazendo esses dados do universo católico porque hoje é a aula que a gente está tendo essa oportunidade de apresentar essa reflexão para vocês. Posso depois enviar textos mais específicos para quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Mas fica aí esse meu comentário. Tiago, agora é contigo. Então, só para retomar a questão da mulher, a gente vai ter uma formação muito ligada elas como o papel de esposas, né? E aí eu trouxe essa foto não como meramente ilustração, mas para a gente pensar um pouco de qual o discurso que os missionários passavam a construir, né? Quando eu vou formar o papel de esposa, eu estou formando o quê? Casais missionários. E essa instituição do casamento, ela vai ser fundamental aí, justamente para fazer uma propaganda da própria missão, enquanto instituição que está alcançando seus objetivos. É importante a gente lembrar que nessa região, principalmente, as sociedades eram poligâmicas, né? Isso acabou sendo uma grande bandeira como forma de mostrar que o cristianismo está entrando dentro de suas comunidades, né? Então, quando eles põem o casal, né, ou seja, tem um casal cristianizado, monogâmico, e que está atuando dentro da instituição. O Cecil Madialiwa, ele vai se tornar um dos primeiros sacerdotes da UMCA negros, africanos, né, no caso. E a Lucy, que é a esposa dele, ela vai atuar principalmente na educação de crianças pequenas. Ela vai acaba tendo todo um papel dentro da dinâmica do próprio estabelecimento da estação missionária, né? Desde um controle da alimentação, um controle assim, das atividades diárias e o ensino de crianças pequenas, né? E por fim, né, já pensando numa reta final aqui da nossa apresentação, é pensar que essas atividades das missões, elas entram em conflito com as culturas tradicionais, com essa sociedade, com esse espaço africano. Num primeiro momento, a gente observa uma negação das tradições e costumes, para começar a poligamia, que eu já falei, né? Mas também aspectos como a feitiçaria, a medicina tradicional, as adivinhações, que eu acho que eu dei uma explanada aí por cima, né? Ou seja, a ordem cristã, a ordem do pensamento da religião católica, religião cristã, não aceitaria, né, essas formas de crenças, de sistemas de pensar, de culturais. Você tem a questão dos rituais de iniciação, né, que vão ser perseguidos. O texto menciona um caso na região de Massassi, e que, inclusive, o debate de Massassi é pela própria missão da UMCA. E aí que eu confesso que eu não conhecia, e aí eu fui dar uma olhada,
e é interessante a gente observar que esses maiores conflitos dos missionários com os costumes locais, eles deram na década de 1920. Ou seja, o quanto a própria experiência do Estado colonial vai agravando as tensões sociais e culturais com as comunidades africanas, né? Num primeiro momento, você não vê isso muito claramente, né? Acaba sendo muito mais sutil, mas conforme o Estado colonial vai avançando, a gente vê como que essas tensões, né, ou seja, a perseguição a esses costumes vão ficando cada vez mais fortes. Outra questão, a gente pode pensar a ressignificação dos espaços que os missionários fazem. Não somente uma resistência, mas o que eu quero dizer é que as comunidades, né, tendem a olhar sempre um pouco desconfiada dessa atuação, porque os missionários procuram utilizar símbolos, né, isso está presente em todo um contexto colonial. Na América a gente tem vários exemplos disso, né, como você pega lugares religiosos e transforma eles para outros sentidos. Por exemplo, tem um caso que eu estudei, que é um antigo cemitério de feiticeiros, né, um lugar que eles queimavam os feiticeiros, ou condenavam, né, enterravam, dentro de uma comunidade na religião ali do Malawi. E os missionários, tendo em vista que isso era um lugar considerado, tinha uma sacralidade, eles construíram uma igreja ali em cima. Só que essa igreja não chegou a conquistar um efetivo assim, porque as pessoas tinham até uma certa recusa entrar nessa igreja por conta desse vínculo, né, que se estabeleceu, que tinha esse passado, que eles não entendiam, né, não lidavam de fato com esses aspectos religiosos. A gente também tem a questão das hostilidades, né, hostilidades individuais, ou seja, indivíduos que vão negar, que vão ir contra a missão, não vão aceitar, vão impedir, às vezes, os filhos de participarem das atividades, ou familiares, né? Às vezes tem casos de marido, a mulher quer ir, o marido não deixa. Você tem algumas pessoas locais que são hostis à presença dos missionários, que ameaçam boicote, né? Tem um senhor, no caso ali, nessa mesma região do cemitério, tem um senhor que ele promete que se as pessoas promete fazer um boicote contra os missionários, se eles permanecerem ali, etc. Ele havia todo um conflito, uma reação a essa presença. Você tem a hostilidade em relação a alguns chefes que não querem os missionários. Existem tensões locais, né, que fazem com que a presença missionária ela seja vista como uma ameaça, né, porque você está estabelecendo relações com europeus, então os missionários acabam sendo expulsos. Você tem o caso de caravanas, né, de alguns grupos, como os Ingunes, né, que é um grupo que vem aí do sul da expansão Zulu, que vão ter uma certa rivalidade, não rivalidade, mas recusa dos missionários. É que eu estou analisando um pouco dos olhares aí que eu percorri, né? E isso tudo, né? Essa presença missionária, ela vai estar muito marcada aí numa frase que vai circular de diversas formas, né? Por diferentes, até mesmo em fontes e tal, que é, primeiro eles tinham a Bíblia e nós a terra. Agora nós temos a Bíblia e eles têm a terra. Ou seja, é toda uma perspectiva dos próprios africanos reconhecendo que esse processo de cristianismo está profundamente ligado com essa expansão colonial, né? Ou seja, o cristianismo como um passo de uma modificação dentro da sua sociedade, dentro do seu espaço, né? E, por fim, esse ambiente todo vai dar espaço à formação de cristianismos africanos, das igrejas separatistas, dos movimentos de contestação, né, que vão de um certo modo se embasar numa formação cristã. Vai ter uma circulação de ideias
E isso vai criar um espaço que vai dar uma certa autonomia, né, que eu acho que a professora Patrícia já retomou alguns pontos, né, se começa a pensar uma igreja africana, por si, a gente vai ter as igrejas zionistas, ali a região da África do Sul tem um tema muito prolífero dessas discussões. E aí eu trago aqui um trecho para amarrar essa ideia, que é do texto do Opoku, que desde a introdução do cristianismo na África, alguns convertidos tinham aceito a nova fé por completo. Outros, ao contrário, aceitavam-na com base naquilo que já sabia, compreendendo o cristianismo a partir dos conceitos fundamentais da religião africana tradicional, de modo a associar a mensagem de Cristo às profundas necessidades religiosas. Então é isso, pensar que a dinâmica que se estabelece com a missão, né, com essas religiões, elas vão estar inseridas dentro dessas sociedades africanas, né? Dentro dessas realidades. E são múltiplas as formas. Eu acho que quando a gente passa a olhar o continente africano, passa a olhar a história dessas comunidades, as dinâmicas sociais que acontecem internamente, a gente consegue abrir um outro olhar, uma outra reflexão para as questões. Eu queria fazer alguns acréscimos importantes antes de você falar da sua bibliografia, Thiago, só para a gente amarrar. Por exemplo, como eu disse, né, as missões tinham uma ideia, né? Eu diria que um fenômeno, né, de longuíssima duração que a gente conhece na história é o fenômeno justamente da construção das missões, né? A gente tem, desde a antiguidade tardia, né, expansão de missionários pela própria Europa, o norte da África, e a partir da época moderna você tem para as Américas, você tem para o centro da África, começam, né, um trabalho no centro da África para a Ásia. No entanto, essas missões do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial, elas têm uma perspectiva que a gente até comentou hoje de tarde, né, baseada no pensamento até hegeliano do filósofo, né, Friedrich Hegel, que escreveu um livro chamado Lições de Filosofia da História, que ele via a humanidade não europeia em dois sentidos. A humanidade decadente, que seriam as regiões onde o Islã era muito presente, que teriam conhecido um progresso, mas a chegada do Islã teria levado ao declínio, né? Porque o Islã é o inimigo, né, de toda uma ideia de ocidentalização igual à cristianização, né, igual à visão cristã de um Deus único. Nem o judaísmo era tão bem visto assim, né? Haja vista a série de perseguições que as comunidades judaicas passaram, né, e passaram sobretudo a partir dos processos de organização dos antigos reinos europeus em estados-nações. Então, todos aqueles que não se encaixavam naquele mito de nação, eles eram considerados apátridas, né? E entre esses apátridas estão os judeus, porque eles creem no Deus único, mas não reconhecem Jesus, que é construído como a ideia de um Deus que é pilar do Ocidente, como um Messias, né? E a comunidade cigana, por um outro sentido, porque ela, devido à sua característica de se movimentar, de participar, né, de outras redes, de não estar necessariamente confinada a um território, ela era considerada por si só uma ameaça móvel, né? Então, isso é importante da gente lembrar que também a época colonial, na medida em que você intensifica a violência na colônia, você também intensifica a violência nas metrópoles, né? Então, você tem um processo de desumanização que vai por duas vias, né? A Segunda Guerra Mundial sendo considerada aí o ápice dessa desumanização, quando todas essas ideias racialistas de exclusão, de discurso de supremacia, né, do homem branco, ocidental, capitalista, ela começa a corroer a própria sociedade europeia, começa a destruir a própria forma de organização da vida social, em que pessoas se colocam melhores do que as outras, a um ponto em que isso dá base ao quê? Aos totalitarismos.
ao nazismo, ao fascismo. Então, assim, a intensificação da violência das colônias está estreitamente ligada à intensificação também das violência nas metrópoles, né? E há um super processo de exclusão e uma grande e nesse sentido também as igrejas sendo confrontadas com essas doutrinas de superioridade racial na Europa e na África. Na África dando uma resposta e na Europa lidando com suas contradições também, né? Quando padres e religiosas de origem judaica, não eram judeus, mas são de famílias de origem judaica, começam a ser mandados para os campos de extermínio, a igreja percebe que aquilo que ela leva para a África como discurso de superioridade, na Europa estava levando à destruição social, né? Então, essas séries de contradições favorecem, por um lado, a emergência de discursos africanos, de formas africanas de se viver a espiritualidade cristã, na medida em que a forma europeia de se envolver a mesma espiritualidade estava em franco declínio, porque em franco declínio junto com o declínio da ideia da supremacia de uma chamada raça branca. Eu escrevi isso num texto chamado A Vitória dos Cristianismos Africanos. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso enviar para vocês, para a gente partilhar e debater juntos, tá? Esse tema da aula das missões é algo muito importante, a meu ver, porque a gente está trabalhando com cosmovisões, ou seja, como as sociedades e os indivíduos se veem para si, para os outros e dentro de um espaço que é também um espaço geopolítico, que é também um espaço de hierarquizações, que é também um espaço de controle de pessoas, né? E como esses processos todos, Fabiana e Goulart, eu só fui descobrindo tudo isso pesquisando, filha, porque eu não sabia disso no começo. Foi pesquisando que eu comecei a perceber. A história das colônias eu estudava como uma história separada das metrópoles. E quando eu comecei a pesquisar, eu via que situações que aconteciam nas colônias tinham correlações nas metrópoles. Por exemplo, só para fechar a questão dos missionários. Então, quando a gente fala de religião, a gente está falando de cosmovisão, a gente está falando de organização de mundo, de relações individuais e coletivas, a gente está falando de equilíbrios políticos, né? Então, quando você tem uma ação intervencionista que quebra isso, você provoca uma desordem, né? Só que, assim, essas relações, elas não são assim, o branco que tudo sabe e o africano que tudo sofre. Não. Como disse o próprio professor Tiago, a gente lida o tempo todo com a questão das resistências. E se hoje existem igrejas cristãs na África com teologias africanas extremamente interessantes, com formas africanas de africanizar o Cristo, africanizar a mensagem cristã, é porque houve uma elaboração desses homens e dessas mulheres, dessas diferentes sociedades que recebem essa experiência desse tipo específico do cristianismo que vem de fora, né? Então, deixando isso assim muito claro. E o que torna esse tema do estudo das missões, eu acho que o Tiago vai concordar comigo, fascinante. A quantidade de documentos que se tem sobre essa temática na experiência católica e imagino que na protestante também é muito grande, né? Há muitos caminhos de se fazer essa pesquisa. Essas fontes missionárias, elas merecem ser conhecidas, ser melhor avaliadas metodologicamente. Você não lê uma carta de missionário igual você lê uma carta de uma senhora burguesa francesa que frequentava os cafés do século XIX, né? São experiências, são formas e funções da carta, das correspondências completamente distintas, né? E também uma coisa que a gente não pode esquecer, não sei se o Tiago tem isso na experiência que ele estudou, mas na minha, por exemplo, no Sudão, a igreja anglicana e a igreja católica, elas ficavam muito próximas. E por razões de necessidade até de sobrevivência,
essas relações eram complementares. Quando eu estive em Moçambique, quando eu entrevistei os missionários combonianos em Nampula, eles falaram que no processo da construção, da negociação do fim da guerra, eles se aproximaram dos anglicanos e várias ações eles fizeram em conjunto. Então, assim, a experiência do campo africano também, ou ela aprofunda essas diferenças entre os dois ramos cristãos, ou mistura. No caso do Sudão, a primeira escola missionária cristã, que não importa de qual denominação, que foi criada, era uma escola anglicana chamada Escola Missionária Daniel Comboni. Os combonianos levaram um tempo grande para conseguir reaver o nome da escola para a missão católica, que aí vai ser criado o Comboni College, né? Mas no início, a primeira escola missionária cristã que se estabelece é uma escola missionária anglicana. E para a população, o fato deles serem presbíteros, deles celebrarem, fazerem a cerimônia anglicana é muito próxima da missa católica. Não sei se alguém aqui teve oportunidade de assistir. Você já assistiu, Tiago, uma missa anglicana? Não. É muito próximo, é muito, muito, muito próximo. Inclusive, eles não fazem, eles fazem a elevação da hóstia e do cálice, eles fazem a comunhão, só que para eles aquele pão representa o sacrifício do Cristo, enquanto que para quem é católico há um fenômeno que ocorre em toda a missa, que é da transubstancialização, consegui falar a palavra, transubstancialização do pão, em que, de fato, naquele momento, aquele pedaço de pão, aquela hóstia, se torna, de fato, para aqueles que creem, o corpo e o vinho, o sangue de Cristo. Porém, a forma ritual e gestual é muito próxima, inclusive as paramentas são muito próximas, né? E quando se tem, no século XIX, o movimento de Oxford, né, de uma reaproximação com o catolicismo, a Igreja Católica permite que muitos presbíteros anglicanos que quisessem se tornar padres católicos, que eles fizessem a passagem direto. Então, vários presbíteros da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana, se tornam padres católicos nesse período. Como alguns eram casados, é um dos poucos casos em que a Igreja Católica admitiu ter padres casados. É quando ela recebe presbíteros da Igreja Anglicana que, por conta de toda a história do movimento de Oxford, se tornaram padres da Igreja Católica. Né? Então, a gente percebe o quanto que essas instituições são complexas e o quanto que isso, na missão, ainda se transforma em algo completamente diferente. Né? Eu acho, não só porque eu trabalho com isso já há muitos anos e porque eu vejo o resultado dessas pesquisas, estudar a documentação missionária, trabalhar com os relatos dos missionários e com a própria experiência da missão, permite a gente perceber a reconstrução das hierarquias de poder e de representação dessas sociedades com interação com as elites africanas e com diversos agentes, né? Lembrando aqui o papel dos catequistas. Você pode ser o pastor, você pode ser o padre que for, mas você não fala a língua africana, ainda mais os pastores que vieram da Europa e os padres. Você precisa da mediação do catequista local, daquele que vai ouvir você falar, por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo e vai traduzir uma coisa para quem está ouvindo ele e que essa pessoa consegue conviver com o padre, participar dos ritos com o padre, confiando na fala do catequista. Né? E o catequista, muitas vezes, para essas comunidades, era mais importante que o padre. Né? Eu lembro, na pesquisa que eu fiz sobre a Guerra Civil Moçambicana, o quanto que os catequistas ajudaram a manter o catolicismo em áreas da Frelimo, em áreas da Renamo, e que os padres, ao retomarem, assim, eles reconheciam a missão não morreu porque os catequistas levaram adiante. Né? E esses catequistas, eles são mediadores religiosos, eles são mediadores dos rituais e eles são mediadores políticos. Nessa mesma pesquisa que eu fiz em 2012, eu já estava na Matola,
né, que é próxima à capital, Maputo, e fui assistir uma missa dos combonianos numa paróquia que eles acompanhavam. E imediatamente já veio uma catequista para o meu lado para traduzir a missa para mim, né? Que os padres já tinham pedido, olha, traduz a missa para ela, né? E aí que a missa foi em Xangana, né? E aí a pessoa foi conversando comigo enquanto estava acontecendo a missa. E o que era interessante que a tradutora ela era xangana, então assim era muito mais interessante quando ela me traduzia do que quando um padre me traduzia, porque ela explicava isso que ele está falando. É isso, isso e isso. Você já observou na natureza, como é a natureza? É muito interessante. A natureza tem isso, isso e isso. Então, isso que ele está falando é isso que a gente acredita. Você entendeu? É sensacional. Então, são presentes que o campo de pesquisa dá, né? E você falar de religião é falar de espiritualidade. O que é falar de espiritualidade? É falar da experiência que os seres humanos sentem da sua transcendentalidade, ou seja, de que os seres humanos sabem que eles também não são só a matéria, mas que através da matéria se acessa a saberes, a experiências, a uma ideia de pertencimento que só o fato de estar na matéria não dá conta, né? Então, falar desses temas todos, fazer essas reflexões que a gente está fazendo aqui, é um tema que não se esgota, nem para os estudos de história da África, e tampouco para os estudos, eu diria, do mundo contemporâneo. Por fim, eu agradeço ao Tiago, que ele voltou um trecho, né, desse que ele colocou aqui do Opoku, né? Antes da chegada do cristianismo, já com a chegada das comunidades judaicas no norte da África, essas religiões que vêm de fora, elas vão se adequando às sociedades. E quando entra o Islã e o cristianismo, as pessoas elas se aproximam dessas religiões, e elas podem assimilar algum desses elementos ou mesmo mergulhar na experiência de serem dessas religiões. Mas assim, não há, assim, na forma da convivência é admitido ter aproximações, mas não necessariamente mergulhos, de se coexistir, né? Essa ideia de vizinhança na África é muito sério, né? Tem um trabalho lindíssimo do Luiz Passador, que ele estuda a questão da vizinhança, dos relatos de vizinhança durante a Guerra Civil, né? Então, a gente tem que entender que a ideia de ser em África é diferente das experiências contemporâneas de vizinhança, né? Então, trazendo tudo isso para a gente refletir nessa aula. Que bom que a gente teve essa aula de hoje com o Tiago, para poder estar fazendo essa reflexão. Passa agora a palavra para o Tiago, para ele poder fazer essa finalização da exposição dele e a gente poder responder as perguntas que já foram colocadas aqui. Tiago, desculpa, falei demais, mas Imagina. Empolga muito. É sempre bom ouvir, né? Eu queria finalizar aqui apresentando, eu não vou nem dizer chamar uma bibliografia, né, mas é mais uma autopropaganda do que uma bibliografia isso aqui, mas só algumas referências que eu me baseei, né? O Ampateba, que é um texto que eu falei que eu acho que é fundamental para todo estudante de história da África, acho que pensar, né? Aí eu trouxe 2 textos meus, que é um reconciliar com o passado, articulações entre literatura e a história, em Por que Vibram os Tambores do Além de Paulina Chiziane Rastapita, que é um livro que é uma mistura de biografia com romance, desse curandeiro Rastapita, que é um curandeiro Iau, né, do norte de Moçambique, e ele perpassa um pouco do dilema, o que é ser curandeiro num Moçambique pós-colonial, né? E aí, só que traz umas reflexões, traz umas aproximações com o passado. Então, acho que fica uma dica aí para uma sugestão, né, quem tiver interesse, porque eu acredito que eu consiga dar alguma relação aí um pouco como que funcionavam essas dinâmicas com as lideranças, um pouco dessa tradição, né, espiritual, etc. E aí, minha dissertação de mestrado, que é onde basicamente tudo que eu falei está apresentado, né? Acho que é o Caminhos para o Niassa, né? Foi defendido aí o ano passado com a presença da professora Patrícia, inclusive na banca. O texto do Opoku, que foi a referência de vocês. Aí eu trago 2 textos aqui, que é o Andrew Porter e o Brian Staley, que são 2 autores que trabalham o cristianismo
no contexto britânico, de uma forma muito interessante. Eles têm todo um debate entre eles, inclusive, né, sobre o que é esse processo missionário britânico, que são as minhas duas principais referências teóricas nesse sentido. E o texto da professora Patrícia, Dom Comboni, Profeta da África e Santo no Brasil, que é um livrinho aí para quem tem interesse em aprofundar o mundo católico. Tem 2 capítulos ali, o terceiro, o segundo e o terceiro, que fazem um grande panorama aí desse contexto, uma leitura bacana e bem fácil, assim, bem acessível, né, e que explana bastante esse tema. Então é isso que eu tinha a apresentar. Sinta-se aplaudido por todos nós, porque apresentar todo esse debate missionário em 1 hora e pouquinho, não, é para os fortes, né? Isso é muito importante. É uma pincelada imensa, né? É uma grande pincelada, assim, até porque, né, que eu acabo focando na minha pesquisa porque é o olhar que você consegue ter, né? Porque quando eu comecei a estudar a história da África, a grande questão é essa, né? Você observar, por exemplo, eu comecei estudando em Moçambique. Só que dentro de Moçambique, eu estudava o norte de Moçambique, que é diferente do sul. E dentro do norte, eu descobri que eu não estudava o norte. O moçambicano fala, não, você estuda o noroeste. Isso não é norte de Moçambique. Norte de Moçambique é Macu, é Maconde. Você estuda é noroeste de Moçambique. Aí você olha o Brasil, você olha Moçambique, você fala, não, né? Que noroeste é esse? Então, assim, ou seja, existe uma questão muito complexa essas transformações. Ou seja, um passo que você dá, você já muda totalmente o significado. Eu tenho pensado muito o Oceano Índico, né? Ou seja, envolve outras relações que são completamente diferentes do mundo Atlântico, do mundo Mediterrâneo, né? A questão do próprio conceito de África, eu falo África Centro-Oriental porque é limitado, e até o Quênia, mais ou menos. Porque do Quênia para cima já tem outras relações, outros agentes missionários. É a região que eu estudo, do Quênia para cima é outra história, né? A gente estuda o mesmo envolve... corredor. Do Quênia para baixo é o Tiago, do Quênia para cima sou eu, exatamente. A questão das missões, né, que você comentou, né, sobre as aproximações, ali a missão que eu estudo, ela tem pouca aproximação com as católicas, assim, porque não há uma presença muito marcada ali nessa região, nesse momento. Mas, por exemplo, a igreja escocesa, que inclusive os próprios missionários falam, na Europa a gente se engafinha, mas aqui todo mundo se dá as mãos porque um depende do outro, né? Então, isso de fato realmente acontece. E eu encontrei vários relatos, aí já é do 20, por exemplo, até em relação às igrejas neopentecostais, quando tinha enchente, os padres diziam, estamos indo levar os carros para socorrer a igreja X, que a água entrou, o pastor está desesperado, a gente está indo socorrer as pessoas, né? Num lado, no século XIX, isso era um pouco complicado, porque como eles eram muito diferentes e tinham uma relação de hostilidade às sociedades africanas, eles se viam como brancos, né? E criavam uma solidariedade como brancos. Pós-Segunda Guerra Mundial, em que essas igrejas têm que reconhecer o seu racismo histórico, e que já tem uma grande presença de africanos que são altas figuras de poder e autoridade dentro dessas igrejas, as solidariedades passam pela proximidade, pela ideia de vizinhança, que é um grande tema de pesquisa, né? Nessas diferentes sociedades africanas, o que é vizinho, né? E entender também os espaços africanos numa perspectiva de macro-região, né? Porque você não está vendo, a gente fala Moçambique, porque Moçambique é um recorte político-administrativo que começa a se construir e se num determinado período histórico, e agora, no século XXI, que mais ou menos é aquele limite que está ali, que a gente conhece, né? Mas a gente sabe que Moçambique está em caminhos, em rotas e outros espaços dentro da África. Por exemplo, a gente fala, vamos estudar. É muito comum as pessoas, quando começam a estudar África, eu quero estudar Moçambique e Angola. Eu falei, querido, você está querendo estudar isso, eles falam português, mas não tem nada a ver. Um está na costa ocidental, o outro está na costa oriental. Moçambique está mais próximo da África do Sul, em todos os sentidos, do que em relação a Angola.
Agora, é claro que a intelectualidade desses dois lados se conhecem. Agora, as populações são histórias totalmente distintas, né? Então, assim, são sensibilidades que a gente começa a desenvolver graças à pesquisa. E aí a gente vai abandonando as generalizações e passa, de fato, a fazer reflexões muito mais profundas, aprendendo com essas histórias africanas, aprendendo a observar a geopolítica e aprendendo também com as pesquisas, né? Isso que eu queria que o Tiago falasse agora, é, com as possibilidades que se tem também de se aprender, de se estudar em universidades africanas. O Tiago, ele é de uma geração que foi muito especial, que graças à professora Cristina Vessembar, no projeto que ela fez, ele teve a oportunidade de fazer um período da formação dele em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane, né? Isso é uma coisa riquíssima. Então, essa pesquisa dele nasce dele também ter estudado, ter tido professores moçambicanos e estudado numa universidade moçambicana. Então, eu ia te pedir, antes das perguntas, que se você pudesse falar para você o que foi, o que você agregou dessa experiência para a sua vida, para a sua forma de trabalhar, de pensar história, ter estudado lá em Maputo, na Eduardo Mondlane. Então, foi uma experiência muito incrível. Primeiro, pessoalmente, é fantástico, né? Acho que essa experiência do mundo estrangeiro é sempre fascinante, né? Outra cultura, outra sociedade, e aí trazendo uma referência das minhas próprias fontes, dos próprios Iaus, né? O Iau é um grupo étnico do norte aí de Moçambique, né? Que perpassa aí até um pouco a costa, vai até ali a região do Lago Niassa, e que o conhecer o estrangeiro é o que fazia você ser um verdadeiro Iau, né? O verdadeiro Iau é aquele que conhece o estrangeiro. Aquele que não conhece fica em casa pulando feijão. Que é até uma musiquinha. Deixa eu ver se eu não acho que eu não tenho aqui. Assingalaê, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Então, primeiro tem isso. E aí tem uma questão muito importante. Eu comecei a estudar, eu comecei a me interessar por estudos afro-brasileiros, então eu queria estudar jongo, né, inicialmente. Foi quando surgiu a oportunidade da pesquisa, eu falei, vamos descobrir o que tem, né? Surgiu a oportunidade de intercâmbio, e aí eu comecei a me debruçar sobre os temas. Aí eu fui estudar essa musiquinha do Assingalaê, que foi meu ponto de partida. Então eu saí do jongo para estudar um pouco essas tradições populares, né? E quando eu cheguei lá, então, basicamente eu sabia pouco de história da África. A primeira questão, né? Eu sabia da disciplina que a gente faz, que é nada, né? Se a gente for parar para pensar que a gente faz um recorte da história enquanto a gente estuda antiga, moderna, contemporânea, medieval, a gente faz uma matéria de história da África para pensar tudo isso, que a gente não consegue dar conta de nada. Então, eu tinha muita dificuldade de pronunciar os nomes, né? Essa coisa bem técnica. Eu não sabia me localizar, eu não sabia o que acontecia no continente africano. A grande questão é essa. E quando eu fui para lá, eu acho que a primeira questão é isso: é você ter um entendimento muito mais profundo, né? Porque eu cursei de algumas disciplinas, basicamente sobre Moçambique e África do Sul, né? Pensando em período pré-colonial até período pós-colonial. Então, deu para ter um panorama assim, desses estudos, dessas reflexões, a possibilidade de visitar arquivo, né? Ter um contato com arquivo, embora tenha usado muito pouco uma perspectiva da minha pesquisa em si, porque ela acabou tomando outros rumos, né? Eu acabei trabalhando com fontes inglesas, no final das contas, digitalizadas, né? Que se encontra nesses sites de repositórios online que a gente tem. Então, eu acabei entrando então não acabei usando tanto o arquivo, mas a experiência de visitar um arquivo, de conhecer fontes de outras tradições, né? Eu tentei buscar, de fato, algumas fontes, mas eu não consegui desenvolver uma pesquisa a partir disso. E aí você tem a experiência de contato com as pessoas, né? Conhecer, mudar alguns estigmas. A gente percebe o quanto a nossa mente é estigmatizada, né? Dentro do continente africano.
comecei a pensar minha própria universidade, entender questões como cota, questões raciais muito mais, de uma outra forma, muito mais profundas, né? Que eu não conseguia perceber dentro assim da minha visão de mundo branco, eu não conseguia perceber no Brasil, né? Na Universidade de São Paulo, e ali essas questões ficaram muito mais claras, né? E pensar esse entendimento de que o que é uma parte desse continente africano? Moçambique, Maputo, né? É uma parte desse continente africano. E você começa a entender outras dinâmicas, você começa a pensar outros problemas, né? Você vê que quais são os temas que interessam essas comunidades, né? Essa comunidade científica. Você tem questões ali, as questões pós-coloniais são muito mais evidentes do que para nós as questões da escravidão, por exemplo, que a gente tanto desenvolve, né? Ou seja, não é a questão da escravidão ainda é uma questão que não está muito dada dentro pelo menos desse contexto moçambicano. Aparece, evidentemente, mas as questões pós-coloniais de formação de uma constituição de nação, uma constituição de sociedade independente, elas são muito mais marcadas, né? Eu acho que é isso, assim. É muito rico, né? A gente tem um olhar que você permeia relações. Eu acho que também tem isso, né? Você perceber algum tipo de relações que acontecem ali, coisas sutis, né? Da dinâmica do funcionamento dessas comunidades, dessa cultura que você só vê em livros, né? Ou seja, você cria eu acho que é importantíssimo. A gente, historiador, está muito concentrado, às vezes, dentro do nosso laboratório nosso quarto, né? Muitas vezes, nem na biblioteca a gente vai, né? Agora, ainda mais na pandemia, né? É literalmente isso. Então, pensar, quando você está no espaço, você vislumbra a sua pesquisa de um outro olhar, né? Você passa a ter uma relação tem uma relação assim, uma relação física, diria, né? Ou seja, ela não é só meu objeto de pesquisa, mas ela é parte da minha experiência como pesquisador, né? Acho que isso que é É seu importante. colega, é seu amigo, é quem come com você no refeitório, é quem troca ideia contigo, é quem te passa texto, fala de referência, não é isso? É o cara que conta a história dos antepassados, da cultura deles, como eles lidaram. Você vê os conflitos até. Eu tive uma questão que eu estava dura para entrevistar alguém, né? Eu queria entrevistar alguém. E eu não pude, porque justamente a avó de uma colega minha, ela falou que ela não ia mais dar entrevista porque ela está cansada já da entrevista. Os pesquisadores vão lá, pegam a entrevista, vão embora e não dão mais satisfação nenhuma, né? Isso é uma coisa muito, muito complicada. Questão de foto, eles são muito... Você vai tirar foto, você vai pagar. Por que isso? Porque vem um fotógrafo, tira a foto do local, tira a foto das comunidades e leva embora, ganha prêmio, ganha dinheiro e as pessoas estão ali, né? Ou seja, estão sendo literalmente usadas. A responsabilidade científica nossa, e é muito importante nós, como pesquisadores brasileiros, temos isso em vista porque eles leem muito a gente. Porque não existe material em português, às vezes. A gente estuda a história da África, a gente tem muita bibliografia hoje que é produzida no Brasil, mas alguma coisa em Portugal, mas se a gente for observar, muitas das nossas referências são em língua inglesa para estudar, até mesmo no continente, até mesmo em Moçambique, né? Quando foge ali as questões coloniais, você vai pensar a África num contexto geral, são fontes em língua inglesa, ou seja, a literatura brasileira... Da minha área é inglês, francês e italiano. Eu tive que trabalhar com essas três línguas para trabalhar com os agentes ocidentais nesse espaço do Sudão. Porque o árabe, se eu quisesse ver mesmo o Sudão, eu teria que ter avançado muito no conhecimento da língua árabe. E até pela presença de alguns moçambicanos que vieram, ou pessoas que Moçambique, o professor Cabasso, você vai ter o Zamparoni também, que é uma referência muito grande lá. São as nossas produções, até pela disponibilização online, porque as nossas universidades disponibilizam as teses online, elas são usadas em Moçambique. Então, acho que é uma outra coisa muito importante, a responsabilidade nossa como pesquisador dentro desse espaço, né? Eu vou dar um seminário no IESE, que é o instituto, né, deles de estudos econômicos e sociais, sobre o Sudão. Eles me convidaram na última terça-feira de outubro, eu estou lá fazendo esse seminário. Bacana.
E a língua se torna essa nossa proximidade com eles, né? Invariavelmente, a nossa língua acaba sendo a proximidade. Acho que é isso. Não sei se dá pra... Tiago, agora eu vou pedir a Samira para nos exibir as questões que você recebeu. Aqui. Ah, a internet dela está travando. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ah, mas eu consigo enxergar, tá certo. Ó, você tem um comentário do Leonardo, que eu tinha visto também, dizendo assim, que um dos cardeais africanos mais influentes no Vaticano é africano. De fato, devido a essa importância das missões africanas, desses missionários que se deslocam, que assumem grandes igrejas na Europa, né? Aí vem a segunda questão, que é do Pedro. Como essas missões, é para você, Tiago, como essas missões religiosas protestantes se relacionavam com o Estado colonial português? Uma boa pergunta. Para a gente pensar nesse caso, eu tenho uma limitação assim de estudos, que eu vou mais ou menos ali até a década de 20. Né? Eu ainda não consegui passar disso e acho que não vou passar o doutorado disso. Eu tinha projetado estudar até a década de 30, eu já vi que não vou conseguir dar conta disso. Então, esses recortes fazem parte da pesquisa. E até a década de 20, ali que a gente vai ter, primeiro momento, 1885, 86, começam as expedições portuguesas pela região do Niassa para estabelecer relações com chefes, relações de subordinação com chefes Iaus, os Macuas, né? E é nesse momento que a gente vai ter um primeiro contato, uma primeira tensão, que depois vai gerar o ultimato britânico lá de 1890, todas aquelas tensões ali da disputa do mapa cor-de-rosa, etc. Então, nesse sentido, os missionários eles estavam livres, sem uma atuação efetiva, uma presença. A presença portuguesa está muito mais concentrada ali na região do Zambeze, nesse momento. Ela tinha pouca aproximação. Tinha alguns luso-africanos, né, que circulavam ali dentro de um circuito de um tráfico de escravos, né? Então, nesse primeiro momento não tem. O que vai ter quando chegam essas expedições? Há uma crítica dos missionários, só que eles estão meio afastados, não há, algumas comunidades eles reconhecem, eles apontam, está vindo expedições, mas não há uma tensão, provavelmente assim, um conflito direto. O que vai acontecer é o seguinte: a partir do momento de instalação das fronteiras, ali por volta de 1890, até 1920, o Estado colonial português ele vai ser muito inoperante dentro do norte de Moçambique. Na verdade, ele vai entregar ao norte a companhias majestáticas, né, companhias comerciais, que vai ser a Companhia do Niassa, que vai estar na mão do capital britânico e alemão. Então, nesse período, a gente não tem uma atuação direta, né? Não tem uma atenção. Então, acaba se deixando um pouco essa presença europeia. Acontece ali depois, por volta de 1900, com a implementação do Estado Novo em Portugal, que começa aí, digamos, ter uma perseguição maior a esses grupos, né? E aí as companhias passam, o governo português passa a ter um controle maior do comércio e da economia pela cobrança do imposto, né? Ele passa a ter a cobrança do imposto, que aí tem uma tensão um pouquinho maior com os governos portugueses. E aí o que o professor Lisgen que me contou, né? Que na verdade o processo é esse: para desestimular a presença anglicana, né? Pelo menos se institui a questão da presença da língua portuguesa. Acho que eu respondi, né? Agora vem a pergunta da Letícia Alves. Professor, pode explicar melhor o papel dos chefes tradicionais? As experiências tanto daqueles que permitiam a disseminação cristã, quanto os que lideravam movimentos de expulsão? É da Letícia. Bom, Letícia, assim, como eu falar sobre isso de forma genérica, eu não sei se eu consigo, mas eu consigo dar alguns exemplos da minha pesquisa que eu identifiquei. Primeiramente, sobre os que permitiam. O que eu observei foi que alguns chefes, o que eles vão fazer? Eles vão ver nos missionários uma espécie de aliados, né? Em alguns casos, formas de alianças. Então, em alguns casos,
quando eles missionários atuam dentro da interceptação direta nas caravanas, né, escravizados, essas caravanas muitas vezes elas eram feitas, né, a partir de razzias, né, você tinha alguns grupos que faziam raptos. Então a presença missionária se colocando contra e com a presença das armas de fogo se tornava aí digamos, uma força político-militar, né, que passa a se tornar, a fazer alianças, né, que alguns chefes nacionais vão se aproximar justamente para manter um controle aí dessas relações. Isso eu faço uma discussão bacana ainda, eu acredito que seja uma discussão bacana no meu mestrado, que é justamente como que se deu esse processo, né? Principalmente, e aí que é bacana a gente pensar, como eles entendem isso dentro dos significados culturais próprios, que é do medicamento, né? Ou seja, se passa pelo missionário como aquele dotado de medicamentos de guerra. Né? O que é medicamento de guerra? São rituais ou artifícios, digamos, mágicos religiosos que se usa dentro da sua própria comunidade para se defender durante uma guerra, né? Então, eles vão ver os missionários em algum aspecto nesse sentido. Outras características sobre o apoio é dentro de uma formação assim até de suporte em comparação a outros chefes que seriam considerados rivais, né? Ou que vai quer dizer que há tensões políticas, sociais, né? Que são islâmicos, que passam a se converter ao islamismo aí no século XIX. Ou seja, para mim me diferenciar dele e garantir a minha condição social, eu vou então aderir ao cristianismo. Existe a questão de chefes que vão pedir missionários, né? Eles vão pedir professores para os britânicos, né, para suas comunidades. Até porque isso era visto como forma de prestígio, né? Ou seja, eu ter aquela figura do estrangeiro, eu ter um estrangeiro dentro da minha terra significa um prestígio para mim, né? Como chefe local. Então, isso vai acontecer de certo modo. Em contrapartida, você vão ter alguns chefes, um dos que eu observei é uma chefe mataca, em determinado momento ele é favorável aos missionários, só que a partir do momento em que os britânicos começaram a interceptar algumas rotas comerciais, caravanas dos Yaus, que é onde esse chefe pertencia, o grupo étnico desse chefe, e que vai acontecer? A comunidade, digamos assim, os homens em volta desse chefe que estavam ligados ao comércio, que articulavam as caravanas, esses caravaneiros, eles mesmos vão pressionar o chefe local a expulsar os missionários, né? Ou seja, a gente chama atenção, a gente pensar como essas estruturas próprias, econômicas e políticas internas estão criando condições ou não. Então a gente também não pensar que é só aquela ideia que às vezes acaba virando o tribalismo, né? Ou seja, não, existem sistemas complexos ali, econômicos, sociais, políticos em disputa dentro desse espaço. E existe eu acho que a questão então um pouco do prestígio social também aparece, né? Ou seja, você estabelecer uma relação até por interesses, né, de aproximação com essa presença que está surgindo, porque a gente lembrando então que a gente discutiu ao longo daqui várias vezes, eles não são sociedades isoladas, mas são sociedades que estão aí no mínimo 5 séculos lidando com contatos culturais, né? A gente tem relações que estabeleciam relações comerciais com a China já antes do século XII, por aí, né? Ou seja, então assim, você tem toda uma dinâmica que não dá para reduzir esses senhores. Eu acho que é isso, não sei se espero que tenha respondido. Eu acho que sim. Tá tudo bem, Letícia? Ele respondeu sua dúvida? Tudo Ótimo. bem, ela botou em letras garrafais. Então a gente agradece. Eu ia pedir, gente, quem puder abrir sua câmera para o Thiago poder ver, né? Que ele está aqui com a gente hoje. Semana que vem a gente vai ter a palestra do Jonathan Portela sobre a experiência das missões
negras e uma pessoa que tem a trajetória de ser um pastor e se torna uma liderança política, né? Então, a gente vai ouvir falar do pan-africanismo. Então, todo mundo que abriu a janelinha, dando tchau para o Tiago, agradecendo. Obrigada, Tiago, obrigada por tudo. Você é muito gentil, obrigada por estar com a gente. Obrigada a vocês que foram extremamente gentis aí de ligar a câmera para ele estar vendo todo mundo. Muito legal, muito gentil da parte de vocês. Então, Tiago, muito obrigada. Palavras finais, o pessoal está aqui agradecendo. Obrigada, obrigada. Palavras finais para a gente aí, gente. Aula incrível, viu? Que den à tarde, os mesmos epítetos. Obrigado. Obrigada, professores. Obrigada pela aula. Obrigada, Tiago. Muito Obrigado bem. por ouvir. Espero não ter falado nenhuma bobagem. Assim, a gente fica assim, é meio estranho, né? Eu tô dando aula online também, a gente fica sempre numa situação, é muito diferente, né? Você tá presencialmente com as pessoas e conversando. Às vezes, quando eu ligo aqui a apresentação, não vejo mais nada, então você nem sabe como que tá funcionando. Acho que é uma outra, esses novos tempos aí. Mas é isso, mais uma vez o convite da professora Patrícia de poder participar aqui e expor, fazer esse exercício também, né, como docente aqui. É isso. Obrigado aí. Isso aí. Gente querida, boa noite. Até semana que vem. Aí o tema da semana que vem é a construção do pensamento pan-africanista, que é um dos pensamentos mais vigorosos construídos, né, no século XIX e XX, antirracistas, né, e de busca, e a gente vai entender o que foi essa busca, né, de uma solidariedade negra universal. A gente vai ver isso na aula do professor Jonathan Portela. Querido Tiago, gratidão, que aula fantástica, descanse, tá? E até a próxima vez. Gente, boa noite, muito obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada a todo mundo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ti.